Aliás, já que estamos falando nessa questão dos presídios, é um assunto que não sai de pauta, é impossível até a gente deixar de falar sobre eles. Ao longo de toda a semana passada, trouxemos especialistas para falar sobre quão falido está o nosso sistema carcerário aqui no país. Agora tem outro lado, o lado da humanização. O que acontece de fato e por que tanta gente diz que esses presos que morreram de forma tão drástica, tão avassaladora, deveriam de fato ter morrido? Até autoridades. Para a gente entender o contexto social e humano disso, eu vou conversar agora ao vivo com a socióloga Rosana Schwartz, que vai comentar com a gente sobre esse massacre. Professora, doutora Rosana, posso chamá-la de doutora? Pode ser. Um prazer, boa noite. Prazer. Obrigado, viu? Prazer tê-la conosco. Prazer é meu. Pena que, doutora Rosângela, para um assunto tão complexo como esse, porque praticamente uma semana depois de tudo isso que aconteceu, praticamente 100 mortes depois, a gente ainda vê de forma triste e algumas vezes até impressionante algumas autoridades que vêm a público dizer, não, tinha que ter matado mesmo. Eu vou citar aqui 2 exemplos que você deve ter reparado na semana passada. E para não pecar nos nomes, eu vou até consultar. Bom, uma delas, que me deixou extremamente perplexo, foi o próprio governador do Amazonas, José Melo, do Partido PROS, que disse o seguinte: não tinha nenhum santo entre esses que morreram, em todos aqueles 56 que foram, de uma forma tão avassaladora, assassinados dentro do presídio ali de Manaus. Depois disso, pasmem todos, foi um secretário da presidência, o secretário nacional de Juventude, Bruno Júlio, que é filiado ao PMDB, e que disse que realmente tinha que ter matado mais. Quer dizer, a gente vê autoridades ligadas, é o caso do Bruno Júnior aqui, direto ao presidente Temer, doutora Rosângela, pronunciando isso. Que retrato de autoridades é essa que a gente tem no Brasil diante de uma crise desse tamanho? Primeiro, nós temos que entender o mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós chamamos de hipermodernidade. A hipermodernidade, ela traz para nós uma insegurança muito grande. Exato. E todas as relações que nós conhecíamos do mundo passado estão fragilizadas. Quer dizer, então as ideologias, as propostas, os partidos políticos, tudo está agora sendo refeito e repensado. Isso faz com que o indivíduo, seja ele público ou a grande massa, sinta isso e vá utilizar discursos, muitas vezes, ou para ele mesmo, para o bem dele mesmo, porque se você tem uma insegurança e eu sou um político e eu faço uso disto, eu estou tendo várias pessoas que vão ser meus eleitores e que vão estar conectados com o que eu estou falando. Isso é extremamente complicado, né? E outros falam porque tem uma construção histórica já muito grande, quer dizer, se você for falar de polícias, de pessoas envolvidas nesta área, a questão do olhar para o outro já é um pouco mais difícil pela própria história do Brasil que nós temos. Uma história, né, onde você tem momentos, né, muito curtos de democracia e momentos muito longos, né, de ditaduras, de uma polícia truculenta e de uma ação muito severa e não educadora, mas só punitiva com relação às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, o que você encontra na atualidade, né? Esse discurso nas redes sociais, que está sendo muito propagado e isso é perigosíssimo, né? E até te perguntar sobre esse comportamento do internauta, porque me parece que na internet esquecem que existe lei, não é terra de ninguém mais. No passado era, hoje não mais. Mas propagam-se o ódio de uma forma muito acelerada, muito violenta. Um exemplo disso, além das redes, mas quando você consulta, é claro que todo mundo se informa pela internet, quando você consulta os comentários, logo abaixo de qualquer reportagem publicada em sites, portais de notícia, é estarrecedor ver o que as pessoas escrevem. Não, tinha que ter matado com requinte de crueldade, ainda piores. Sim, um dos exemplos, né? Extremamente violentos. Por quê? Primeiro que você não está tendo o que nós estamos fazendo agora, o olho no olho. Não é? Existe uma máquina, né? E existe um distanciamento. Então, a pessoa, apesar de você hoje em dia saber que pode ter o rastreamento, você não pode escrever o que você quer, que você existe como você achar a pessoa, né, que cometeu algum crime de injúria ou alguma coisa nesse sentido, mas as pessoas se sentem mais confortáveis em falar, não é, abertamente todos os tipos de situações e de
palavras que ele não falaria no mundo físico, né? Mas sim no mundo virtual. E você está vivendo hoje essa nova forma de comunicação. Então, nós estamos estranhando, porque o mundo está exatamente nessa transformação, aonde as redes sociais, nós acabamos de ver a notícia, né, que o presidente dos Estados Unidos, ele faz uso, né, das redes sociais para falar coisas que às vezes, né, não seria próprio de um presidente, né, de uma nação, né? Mas ele fala, porque ele sente o quê? Ele sente esta liberdade que não existe, né? Mas ele sente isso, né? E estas outras pessoas a mesma coisa. Então, aquilo que ele não teria coragem de falar, porque você tem hoje uma sociedade que avançou no campo dos direitos humanos, tem várias questões que nós estamos tendo já isto consolidado, mas que estas pessoas se sentem, né, confortáveis em infringir estas regras, estas leis, esse comportamento dos direitos humanos, porque você não está no olho. Então, é um mundo extremamente complexo, onde a gente tem que avaliar isso com extremamente profundidade e cuidado. Sabe que não tem uma relação direta, mas essa situação toda que a gente tem assistido, a carnificina que está se fazendo dentro dos presídios e o quanto isso é aplaudido por uma parte da população, me remeteu, por exemplo, ao caso da moça do Guarujá, que foi, em nome da justiça, com as próprias mãos, foi linchada e depois não resistiu aos ferimentos. Ou então daqueles dois adolescentes que foram amarrados a um poste no Rio de Janeiro e virou mote de inúmeras discussões. Dá para traçar um paralelo? Será que a mesma população que se sente insegura e busca essa coisa da justiça com as próprias mãos, se sente confortável pela falta de segurança realmente propiciada pelo governo com esse tipo de situação? Sim, dá para traçar, porque essa população que se sente insegura, ela acha que, como o Estado não está fazendo nada por ela, então ela pode fazer. Se ela não pode fazer com justiça com as próprias mãos, ela pode fazer a partir do poder da palavra nas redes sociais. Então, uma espécie de busca, então, realmente por uma espécie de justiça. Dessa segurança, dessa justiça. Só que existe aqui um problema que a gente tem que ficar bem atento, quem são estas pessoas e quem eles estão acusando, não é? Porque as pessoas que estão nessas localidades, nos presídios ou em situações de vulnerabilidade na rua, nas favelas, em cortiços, são pessoas que não têm esse poder de palavra e não têm como se defender, não é? E aí você, de uma certa maneira, você acusando todos, colocando de uma forma homogênea, como se todos fossem pessoas com problemas mentais, problemas de sociabilidade, não é? Que não podem ser mais ajustados dentro da sociedade, que então a única alternativa seria eliminá-los. Isso é extremamente perigoso, porque esse discurso já aconteceu na história no passado. Quando você olha um indivíduo, qualquer ser humano, né, enquanto uma pessoa que não pode mais ser ajustada, que ela não pode mais entrar dentro das regras sociais, é porque você está com um discurso extremamente preconceituoso. E aí que eu preciso entrar com a senhora numa questão fundamental dessa nossa conversa, que é saber o seguinte, porque muito do que conversamos com especialistas na semana passada, e todos eles num único tom, dizendo que de fato o nosso sistema carcerário está falido. Por quê? Não ressocializa. Não. E aí que eu entro na questão. É uma escola piora. Para piorar, exatamente. Você ensina a pessoa que está lá dentro a se tornar mais ainda violento, porque a violência gera violência. Você coloca um número de pessoas num lugar pequeno, que não cabe, né, excessivamente cheio, lotado, sem nenhuma condição de vida, quer dizer, existe o que lá? Uma sobrevida. Qual que é a reação dessas pessoas? É a violência. Então, a violência vai gerando violência. O que precisa ser refeito é esse sistema como um todo, desde a Fundação Casa, não é? Que você está falando das crianças que acabam, né? Você tem toda essa discussão da maioridade, que é extremamente complicado também, não é? Porque você vai colocar uma criança, né, um adolescente numa escola de bandidos, não é? E esta questão de como que é o nosso sistema carcerário, onde mistura todo mundo, onde você não trata a pessoa com a dignidade humana. São seres humanos que estão lá, mesmo que tenham cometido o crime mais violento, eles têm que ter um tratamento e um cuidado, não é, digno.
Perfeito. Doutora Rosângela Schwartz, a nossa socióloga e também doutora aqui, um prazer recebê-la. Muito obrigado por nos ajudar a entender isso. Espero recebê-la outras vezes, quem sabe para apontar no futuro uma saída para isso tudo, de modo que o governo de fato esteja fazendo o seu papel. Com certeza. Obrigada. Obrigado mais uma vez, viu?